Vamos abrir a escritura na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler no capítulo 3, apenas os versículos 1 e 2. Vou pedir a atenção de todos nessa noite. Vamos tratar de um tema aqui ventilado nessa epístola, mas um tema extremamente importante, que faz parte certamente do contexto de toda essa epístola, né? Então abra seu coração e nos acompanhe. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículos 1 e 2, que dizem assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Diga amém? Queridos, veja que o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo abre chamando a nossa atenção para a palavra de Deus. Ele diz: finalmente, irmãos, orai para que a palavra do Senhor ela seja propagada. Orai para que a palavra do Senhor seja glorificada. Logo daí dá para perceber qual é o quadro completo que se expõe nesses 3 capítulos desta epístola. Uma vez o capítulo 1 ele fala acerca da glorificação dos filhos de Deus, ou que seja, da manifestação dos filhos de Deus, e isso numa relação de oposição ao capítulo 2, que é o capítulo seguinte, que fala sobre a manifestação do anticristo, que é a manifestação do homem da iniquidade. Ou seja, por um lado, manifestam-se os filhos de Deus, revelando, mostrando a glória de Deus em suas pessoas, por ocasião da parousia do Senhor, ou que seja, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Por outro lado, no capítulo 2, manifesta-se nos homens caídos, nos homens perversos, manifesta-se o espírito do anticristo. Tudo é manifestação. Capítulo 1, manifestam-se os filhos de Deus. Capítulo 2, manifestam-se os filhos das trevas, manifestam-se os homens maus, que nos seus corações se manifesta o espírito do anticristo, que é o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Capítulo 3, o apóstolo Paulo diz da necessidade de que a palavra de Deus também seja manifestada. Ou seja, que a palavra de Deus seja glorificada. Por isso ele diz que nós devemos orar para que a palavra de Deus seja glorificada. Como está em Atos capítulo 6, salvo engano, o versículo 3, diz que a palavra de Deus crescia, né, ali em toda Jerusalém. Ou seja, na medida que a palavra de Deus é anunciada, na medida que a palavra de Deus é pregada, é propagada, e ela vai se tornando conhecida, e sobretudo ela vai se tornando uma palavra revelada no coração daqueles que ouvem, essa palavra vai então sendo o quê? Glorificada. Então esse livro, essa epístola segunda de Paulo aos Tessalonicenses, de maneira geral poderia ser sintetizada em apenas uma palavra: glorificação, ou que seja, manifestação. Manifestam-se os filhos de Deus, manifesta-se o homem da iniquidade, manifesta-se a palavra de Deus. De modo que a manifestação da palavra de Deus, de modo que a glorificação da palavra de Deus, ou que a propagação da palavra de Deus a todos os homens, se torna o instrumento de Deus e o meio pelo qual se articulam essas duas manifestações. Ou seja, é com a exposição da palavra, atentem para isso, é com a pregação da pura palavra de Deus, uma palavra pregada com clareza, uma palavra pregada com verdade, é que então os homens poderão decidir-se se receberão a palavra, se acolherão a palavra por amor à verdade, ou se rejeitarão a palavra por não amarem a verdade. Não é exatamente isso que está no capítulo 2 dessa epístola? Veja comigo, por gentileza. Capítulo 2, aqui no versículo 10, quando diz:
e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.